O governo federal lançou um pacto contra os feminicídios. O evento em Brasília reuniu Lula, Hugo Mota, Davi Alcolumbre e também o presidente do STF, Luiz Edson Fachin. Em meio aos discursos, com tentativas de reafirmar que não há crise entre os três poderes, as autoridades reforçaram a importância de um pacto nacional que combata a violência contra a mulher. No entanto, nenhuma ação prática foi divulgada, apenas promessas de enfrentar essa epidemia de feminicídios que vem crescendo no país e que a gente vem falando aqui nos últimos meses. É preciso lembrar ainda que as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro, portanto, são maioria. E digo mais, esse anúncio, claro, colocado ali por vários homens, né? São presidentes da Corte, presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, da República, sempre quadros com homens. Uma informação essa para a gente debater, que são 336 foragidos no Brasil procurados justamente por feminicídios, isso números contabilizados, né? Fora o que foge ali, denúncias que nós não temos ou investigações que foram por outro rumo. Lisiane, o que a gente pode pensar sobre esse assunto? Primeiro, sobre algo que foi anunciado, mas que não tem aplicação. É chocante, né? Eu acho que a questão do feminicídio os dados são chocantes, né? Eu estava assistindo o jornal essa semana e no mesmo noticiário, um noticiário local, né? 2 casos de feminicídios relatados, assim, em lugares diferentes, mas... Gente, eu fico muito preocupada em ter, não só como jurista, assim, mas como sociedade, como cidadã, né? O que está acontecendo, né? Será que é uma questão cultural do nosso país? Porque é chocante. Agora, a gente tem a Lei Maria da Penha, é importante a questão do feminicídio como um crime próprio e tudo mais, mas tem que ter aplicabilidade. Porque, por exemplo, a gente tem uma medida protetiva. Por que mesmo com a medida protetiva ainda acontece o feminicídio ou a tentativa de feminicídio? Né? O que está faltando em termos de fiscalização, em termos de segurança, para que essas mulheres de fato sejam protegidas pela norma? Né? Então, é importante discutir, acho importante discutir a questão do feminicídio, importante discutir a legislação, só que tem que ter aplicabilidade. Né? A gente já falou disso no início do programa e voltamos de novo na questão da eficácia da norma, né? Na eficácia da lei. Eu penso desta forma. Renata, faz sentido. A gente fala muito isso aqui, na verdade, no Linha de Frente de modo geral. A gente debate muito os assuntos, debate leis, coloca e, como disse a Elisiane, elas não são aplicadas ou acabam se perdendo. E o problema não é realmente a legislação, é o que a gente faz com ela. Então, eu penso assim, leis existem. Como a Lisiane falou, tem a Lei Maria da Penha, a sociedade brasileira já evoluiu bastante nos últimos anos em relação a essa questão. A imprensa, a mídia, ela veicula bastante, então acho que a gente se surpreende porque cada vez mais se fala mais. Eu faço parte de um movimento contra a violência sexual de crianças e mulheres. E a gente divulga o Disque 100. Então, já existe todo um movimento junto com Mulheres do Brasil. A gente faz... o que a gente fala? A gente fala que, usando o Disque 100, vão aumentar as notícias da violência. Primeiro, ela aumenta, para depois você tem que informar, dizer que é ruim. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que mudar a educação. Para as pessoas, para os meninos, para os homens entenderem que a gente está em outro mundo, não pode... A mulher ela já começa para trás, né? Ela já tem que provar o seu valor historicamente. Há 100 anos a gente não votava, né? Então, é muito recente tudo isso. Então, onde que a gente erra? A gente erra na falta de educação dessas crianças, entendeu? Porque como um jovem continua fazendo isso, né? Tratando a mulher como um objeto. Então, aonde muda? Mudando a educação, a cultura do brasileiro. Tem que falar muito, bater na pedra, assim, até que ela entenda, que a mente do brasileiro abra. Porque a lei existe. E hoje a Lei Maria da Penha ela foi ampliada, a gente não fala só de violência física, a gente fala de violência processual, violência econômica, violência moral. Tem uma série de violências que, graças a Deus, o mundo melhorou, consegue enxergar tudo isso.
Falta aplicar isso. As duas querem falar, né? Podem começar. A Lei Maria da Penha, ela é realmente um marco muito importante. Ela trouxe avanços, né? Mas não é só uma questão legislativa, assim, foi pontuado perfeitamente. É uma questão de educação, de política social e não uma questão legislativa. Você pode aumentar a pena do feminicídio para 100 anos. A pessoa que comete o feminicídio não vai parar para pensar antes de cometer o crime. Vou ficar mais tempo ou menos tempo na cadeia. Isso é princípio básico de criminologia, né? Quem comete o crime não está pensando na pena. Quem comete o crime está imbuído por uma outra emoção, por um outro propósito, não acha que vai ser pego. Então, só aumentar a pena, só endurecer a medida, não vai funcionar. A gente vai mudar quando tiver uma mudança de visão, uma mudança de educação na nossa população. E essa questão dos números é muito verdade. Parte, acho que os casos se proliferaram, mas parte, acho que as pessoas estão notificando mais, contando mais o que aconteceu, né? Tem sido mais notificado perante a sociedade de um modo geral, com os casos aparecendo na mídia, e inclusive registrados mais casos, mas isso sempre aconteceu, né? E a gente precisa parar e olhar para esse fenômeno e educar. Educar, educar e educar. Diga, Laura. E educar para que as mulheres também se reconheçam como vítimas diante de uma situação de abuso, porque também o que acontece é de só vir à tona de que ela era uma vítima quando acontece o pior, né, que às vezes é até o fim da vida dessa mulher, ou quando acabou ali o casamento, acabou o relacionamento, ela conseguiu sair daquela situação e aí sim ela começa a reconhecer de que ela era uma vítima dentro daquela situação. Inclusive, a gente tem um trechinho da fala do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, durante o lançamento desse programa. Vamos ouvir? A mudança na lei é importante, mas não é suficiente. A mudança na lei deve estar acompanhada de uma mudança de mentes e corações no Estado, na sociedade e, o mais importante ainda, nas famílias. Opiniões? Bom, É a linha do que a gente está falando e aqui. assim, vamos começar nas crianças, né? Porque a formação de consciência, a transformação cultural começa na educação e começa, sim, na escola. Trabalhar a empatia, a ética, a moral e o respeito na escola. Eu acho que as redes sociais têm um papel importante aqui, né? A gente está falando de educação. Eu acho que todo mundo aqui tem uma rede social, um Instagram, alguma coisa, um TikTok, enfim. E a gente vira e mexe e vê alguns vídeos que soam estranhos, né? E são vídeos direcionados muitas vezes ao menino novo, né? Ao jovem. Então, ou aquele menino que está entrando na vida adulta, ou aquele que está na adolescência. E muitas vezes o que eu sinto é que olham para a mulher como se fosse uma inimiga. Né? Não, mas essa coisa da inimiga, ela vai fazer alguma coisa para mim. Não digo uma violência física, mas assim, alguma coisa. Eu acho que a gente também tem que olhar hoje para as novas mídias, né? Não só a questão da escola, mas assim, o que eles estão consumindo? O que está sendo consumido em termos de rede social que também está levando a esse tipo de pensamento, né? Misógino, né? E eu entendo que quando a gente fala de educar, é muito mais do que a escola, né? A gente fala de educar e educar, inclusive, pessoas adultas. Sim. Que não tiveram acesso à informação e que muitas vezes, igual a Laura pontuou, sequer sabem que vivem uma situação de violência e que elas estão em perigo. Então, precisa ter informação veiculada de forma correta, precisa ter campanha para que as pessoas saibam disso, o assunto precisa ser falado, o assunto precisa ser debatido, né? Na escola, você começa criando uma nova geração com essa base, mas quem já está aqui, quem já se formou, quem já é adulto, quem tem menos acesso à informação, precisa conseguir esse acesso. Eu acho que a gente já avançou muito, inclusive com políticas igual existe aqui em São Paulo, de você ir aos toaletes e ter aquela placa, não se cale, peça ajuda, né? Mas a gente ainda tem muito a caminhar nesse assunto. E a educação é importante em todos os níveis, inclusive na internet, onde você vê muita coisa legal, mas também muita atrocidade. A educação no meio corporativo também, né? Nos condomínios, a gente tinha aquele provérbio, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Agora já a gente ouve diferente, né? Se mete sim, se mete a colher. E acho que os dados, eles aumentam porque as pessoas passaram a denunciar, a notificar. E é importante a gente falar e explicar para as crianças, explicar para os mais velhos, explicar para todo mundo, explicar para a sociedade, porque isso tem que mudar, né? É muito triste quando você vê uma menina, porque
a violência, ela perpetua na vida inteira da pessoa, né? E aí, quando você vê uma menina violentada, e existe isso muito forte, elas são violentadas dentro da família, né? Isso vai reverberar na vida daquele ser humano para sempre. E ela vai ter que quebrar um paradigma de não passar isso para os filhos dela. Então, é muito importante o debate e a reeducação, né? Diga, Lu, pode falar. O próprio exemplo familiar, né? Muita gente cresce convivendo com a violência familiar, com a violência doméstica, e não sabe que aquilo é uma coisa estranha, que não é uma coisa normal, né? Então, é realmente um assunto bem delicado.